Sou o professor Adilson e hoje nós estaremos fazendo exercícios de velocidade média das reações químicas. Aqui nós teremos algumas fórmulas que serão utilizadas no desenvolvimento dos problemas. A velocidade média da reação, 1 mol de N2 reagindo com 3 mols de H2, formando 2 mols de NH3, é 0,5 mols por minuto. A velocidade média em função do nitrogênio N2 vale 2 pontos. Vamos calcular. Aqui nós temos a reação balanceada com seus respectivos coeficientes. Velocidade média da reação é igual à velocidade média do reagente A dividido pelo seu coeficiente, pelo valor do balanceamento dele. A velocidade média da reação foi dada no problema, que é de 0,5 mols por minuto. E nós queremos achar a velocidade do nitrogênio, em função do nitrogênio. Então, o nosso A é o balanceamento. Então, velocidade do nitrogênio dividido por 1. Velocidade do nitrogênio é igual a 1 vezes 0,5 mols por minuto. Portanto, velocidade do nitrogênio é igual a 0,5 mols por minuto. Então, a alternativa correta, letra D. A velocidade média em função do nitrogênio, N2, vale 0,5 mols por minuto. Considere a reação a seguir. C4H9Cl reagindo com H2O, formando C4H9OH mais HCl. Em um laboratório, a concentração de cloreto de butila foi medida conforme a reação se processava, como apresentado na tabela. Aí temos a tabela de tempo em segundos em função da concentração do C4H9Cl em mols por litro. À medida que a reação se processa, pode-se afirmar que a taxa ou a velocidade média dessa reação aumenta, não se altera, duplica, diminui nenhuma das anteriores. Bom, então nós vamos calcular a velocidade média em alguns trechos e depois comparar esses trechos para ver se houve algum tipo de alteração na velocidade. Aqui nós temos a reação balanceada, tá? Balanceamento de 1 para 1. Vamos calcular entre 0 e 150 segundos. Então, nós vamos ver que em 0 a concentração é 0,1 mol por litro. Em 150 a concentração é 0,07. Velocidade média é igual à variação de C4H9Cl, que isso daqui vai ser a concentração final menos a inicial, dividido pelo ΔT, que vai ser o tempo final menos o tempo inicial. E aqui nós colocamos o negativo na fórmula, porque a concentração desse reagente vai ser um valor negativo, tá? Já que nós estamos falando do nosso reagente, e ele vai ser consumido durante a reação. Então, a sua concentração, a sua variação de concentração vai dar um valor negativo, como nós vamos ver no decorrer do problema. Então, velocidade média é igual, o nosso menos, para fazer essa correção, porque eu não posso ter velocidade negativa, é igual, para 150, que é meu tempo final, a concentração é 0,07, como nós vimos aqui na tabela. 150, a concentração é 0,07. E o tempo final, o tempo inicial é 0. 0, a concentração inicial, 0,1. Então, 0,1. Então, 0,07 menos 0,1 vai dar 0,03 negativo. Por isso, esse negativo aqui. Tá ok? Poderia ter posto em módulo também para que o valor ficasse positivo, para não ter velocidade negativa. Dividido por 150 menos 0, dá 150.
Então, velocidade média é igual, nosso 0,03 já está positivo, dividido pelo 150. Portanto, a velocidade média vai ser 0,208 mols por litros vezes segundo. Então, no trecho entre 0 e 150 segundos, esta foi a velocidade média. Vamos ver agora entre 150 e 300 segundos. Bom, 150 é 0,07, 300 segundos, 0,05, é o que está na tabela. Então, nós vamos substituir isso na fórmula. Então, velocidade média é igual concentração final, que é o nosso 300, que é 0,05, menos a concentração inicial, que é no tempo 150 segundos, que é 0,07. Portanto, 0,05 menos 0,07 vai dar menos 0,03. 300 menos 150 deu 150. Então, a minha concentração aqui está negativa, por isso negativo aqui fora, já que, como eu disse, trata-se do nosso reagente e ele vai ser consumido. Tá? Por isso que a concentração aqui está negativa. Então, 0,03 dividido por 150, já positivo, né? Vai dar 0,208 mols por litro vezes segundo. Então, por enquanto, a velocidade se manteve igual, não houve alteração nenhuma, continua igual. Vamos ver agora entre 300 e 800 segundos. 300 segundos, 0,05 mols por litro é a concentração. 800 segundos, a concentração é 0,02. Vamos substituir na fórmula. No tempo final, que é 800 segundos, a concentração é 0,02. No tempo inicial, que é 300 segundos, a concentração é 0,05. Portanto, 0,02 menos 0,05 dá menos 0,03. 800 menos 300 vai dar 500. Então, corrigimos aqui o sinal, ficou já positivo. 0,03 dividido por 500 vai dar 0,00006 mols por litro vezes segundo. Ou a gente pode escrever isso em notação científica, que é 6 vezes 10 elevado a menos 5 mols por litro vezes segundo. Então, tanto uma resposta quanto a outra é a mesma coisa. Então, houve uma alteração. A velocidade aqui diminuiu, tá? Do que nós tínhamos no anterior, para esse trecho de 300 a 800 segundos, houve uma diminuição na velocidade. Portanto, a alternativa correta vai ser a letra D, diminuiu. Dada a reação, 2 mols de SO2 reagindo com 1 mol de O2, formando 2 mols de SO3. Calcule a velocidade média conforme os dados na tabela no seguinte intervalo, de 0 segundos a 12 segundos. Então, de 0 a 12. Realizados os cálculos, chega-se à seguinte resposta. Então, vamos calcular. A reação balanceada já está aqui. A nossa tabela para consulta também está aqui. Então, a fórmula velocidade média é igual à variação de SO2 dividido pelo ΔT elevado ao seu coeficiente. Então, não esquecer de multiplicar aqui pelo negativo, tá? Ou colocar em módulo, porque senão a resposta da velocidade vai ser negativa. Então, tem que fazer essa correção. Então, vamos substituir os valores na fórmula. Lembrando que o delta de SO2 é a concentração final menos inicial. Então, a velocidade média é igual concentração final menos inicial. Bom, então, em 12 segundos, o meu número de mols é 1. Em 0 segundos, que é o inicial, o número de mols é 6. Então, 1 menos 6 e 12 menos 0. E o 2 aqui, que é o valor do nosso balanceamento para esta substância. Então, 1 menos 6 dá menos 5.
12 menos 0 é o próprio 12. Então já fizemos a correção do sinal aqui, e 2 vezes 12 deu 24. 5 dividido por 24 vai dar 0,208 mols por segundo. Portanto, a alternativa correta é a letra C. O dióxido de carbono é um gás formado pela reação entre os gases monóxido de carbono e oxigênio, conforme a equação química abaixo. 1 mol de CO reagindo com meio mol de O2, formando 1 mol de CO2. Sabendo-se que, em 5 minutos de reação, foram consumidos 2,5 mols de CO, qual a taxa de desenvolvimento da reação de acordo com o consumo de O2? Então, vamos calcular. Bom, aqui nós temos a nossa reação. Tá? Nós vamos corrigir o balanceamento dela para não ficar número em forma de fração. Tá? Vamos deixar os números desses coeficientes valores inteiros, tá? Para facilitar a gente. Então, balancear a reação. Eu tinha essa reação de 1 para meio para 1. Então, nós vamos multiplicar tudo por 2 para cancelar esse meio aqui, tá? Para não ter mais fração. Então, 2 vezes 1 mol dá 2 mols, 2 vezes meio dá 1, 2 vezes 1 mol dá 2 mols. Então, nós vamos utilizar agora a reação balanceada desta forma, com números inteiros. Então, a velocidade média do CO é igual à variação de O2, da concentração de O2, pela variação de tempo. A velocidade média é igual. Bom, o exercício falou que ele tinha 2,5 mols sendo consumidos em 5 minutos. Portanto, a velocidade média do CO é igual a 0,5 mols por minuto. Agora, para achar a velocidade média do O2, nós vamos utilizar esta relação. Tá? A velocidade média do CO igual à velocidade média do O2. Mas para que isso seja correto, nós temos que levar em consideração os balanceamentos, a quantidade que tem deles. Então, o CO, nós vamos ver aqui que é o 2. E o oxigênio é 1. O vai ser 1, o A vai ser 2. Vamos substituir. A velocidade do CO, nós calculamos agora há pouco, era 0,5 mols por minuto. Dividido pelo coeficiente dele, do balanceamento, que é 2. Igual à velocidade do O2, dividido pelo seu coeficiente, que é 1. Portanto, velocidade média do O2 é igual a 0,5 dividido por 2. Então, a velocidade média do O2 vai ser igual a 0,25 mols por minuto. Então, a alternativa correta é a D, 0,25 mols por minuto. Em determinada experiência, a reação de formação de água está ocorrendo com o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Consequentemente, a velocidade de consumo de hidrogênio é de... Bom, primeiro vamos montar a reação de formação da água. H2 reagindo com O2, formando água. Vamos balancear a reação. Então, 1 mol de H2 reage com meio mol de O2, formando 1 mol de H2O. Para retirar esse coeficiente na forma de fração, nós vamos multiplicar toda a reação por 2. Então, 2 vezes 1, 2 mols de H2, mais 2 vezes meio, 1 mol de O2, mais 1 vezes 2, 2 mols de H2O. Então, nós temos a reação de formação de água com seu balanceamento contendo números inteiros. Velocidade média de O2 é igual à variação de O2 dividido pela variação de tempo. O problema forneceu para a gente que
o consumo de O2 foi de 4 mols em 1 minuto. Então, a velocidade média de O2 é igual a 4 mols dividido por 1 minuto. Portanto, a velocidade média de O2 é igual a 4 mols por minuto. Para calcular agora a velocidade média do hidrogênio, nós vamos utilizar a fórmula velocidade média de H2 dividido pelo seu coeficiente de balanceamento igual à velocidade média de O2 dividido pelo coeficiente de balanceamento do O2. Então, substituindo na fórmula, a velocidade média do O2 era de 4 mols por minuto. O coeficiente do H2 é 2, substituímos. O coeficiente do O2 é 1, substituímos. Agora vamos calcular. Então, a velocidade média do hidrogênio, o 2 que estava dividindo a velocidade média do hidrogênio, passa para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter que a velocidade média do hidrogênio é igual a 2 vezes 4. Portanto, a velocidade média do hidrogênio é igual a 8 mols por minuto. Então, a alternativa correta é a letra B, 8 mols por minuto. Então, a velocidade de consumo de hidrogênio é de 8 mols por minuto. A combustão do gás butano é representada pela seguinte equação não balanceada. C4H10 reagindo com O2, formando CO2 mais H2O. Considerando-se que foram consumidos 4 mols de butano a cada 20 minutos de reação, o número de mols de gás carbônico produzido em 1 hora de queima é... Bom, aqui eu tenho a reação não balanceada, vamos balancear a reação. Então, 1 mol de C4H10 reage com 13,5 de O2, formando 4 mols de CO2 mais 5 mols de H2O. Eu vou optar por multiplicar essa reação toda por 2, só para tirar esse coeficiente na forma de fração e deixar somente números inteiros. Então, multiplicando a reação todinha por 2. 2 vezes 1, 2 mols de C4H10, 13,5 vezes 2, 13 mols de O2, 4 vezes 2, 8 mols de CO2, 5 vezes 2, 10 mols de H2O. Então, a reação agora está balanceada e com números inteiros. A velocidade média do C4H10 é igual à variação da concentração de C4H10 dividido pela variação de tempo. Então, a velocidade média do C4H10 é igual a 4 mols dividido por 20 minutos, que são valores que nós tiramos lá do enunciado do problema. Então, 4 dividido por 20, vamos ter que a velocidade média do C4H10 é igual a 0,2 mols por minuto. Vamos converter a velocidade de mols por minuto para mols por hora, já que o problema ele está querendo a quantidade de mols em hora, lá no enunciado do problema. Então, nós já vamos converter. 0,2 mols, 1 minuto. 1 hora tem 60 minutos, então, x mols. Vamos fazer a regra de 3. 1 vezes x, 1x. 0,2 vezes 60, que é 1 hora. Então, 0,2 vezes 60 vai dar 12. Então, x é igual a 12 mols por hora. Achar o número de mols de CO2 para produzido em 1 hora de queima. Bom, na verdade, nós vamos achar a velocidade média do CO2, que vai ser em mols por hora. Tá? E aí nós já vamos obter essa resposta também. Então, a velocidade média do C4H10 dividido pelo coeficiente do balanceamento dele, então C4H10 o coeficiente é 2, então dividido por 2, é igual à velocidade média do CO2 dividido pelo seu coeficiente. Então, CO2 o coeficiente é 8, então dividido por 8. Vamos substituir na fórmula. Velocidade média do C4H10 nós calculamos que é 12 mols por hora. O coeficiente do C4H10 é 2, que está lá no balanceamento da reação. A velocidade média do CO2 é 8.
Então, vamos fazer a regra de 3 simples. 2 vezes a velocidade média do CO2, tá? E 8 vezes 12. Então, o 2 da velocidade média passa dividindo, nós vamos ter 8 vezes 12 dividido por 2. Então, vai dar 48 mols por hora. Então, eu tenho 48 mols por hora. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Tá? O número de mols de gás carbônico produzido em 1 hora de queima é de 48 mols a cada hora.